Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Cris da Igreja Jardim. Vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre os devocionais que vocês já fizeram durante essa semana, tá? A gente vai começar com a oração. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Paizinho, por mais um dia de vida na tua presença. Obrigada pelo teu tão grande amor com as nossas vidas. Que o Santo Espírito de Deus venha tocar cada coração, cada criança, cada pessoa que assistir a este vídeo e que tudo seja para o teu louvor e para a tua glória. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Então, a gente vai começar aqui com um versículo, né? Já tem algumas aulas que a gente já tem falado sobre ele. E o versículo continua sendo: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Filipenses 4, versículo 13. Desde quando a gente já estava na igreja, a gente tem falado sobre esse versículo. Eu acredito que vocês já devem ter memorizado ele. E eu vou ler para vocês também aqui na minha Bíblia. Na minha Bíblia, a tradução está diferente, mas o significado é o mesmo, como a gente sempre conversa na sala de aula, tá bom? Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13, tá bom? Aí se vocês puderem continuar memorizando este versículo, porque é bênção, né? Muitas vezes a gente passa por dificuldades, principalmente por tudo que tem acontecido, então é sempre bom a gente ter a palavra de Deus aí nos nossos pensamentos, no nosso coração, porque quando a gente está num momento difícil, a gente está lembrando, principalmente esse versículo, né? Que por nós mesmos a gente não pode, mas em Cristo nós podemos todas as coisas, podemos passar por dificuldades, tem os momentos bons, os mais difíceis, mas podemos todas as coisas porque é Cristo quem nos fortalece, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história, né? Que vocês vão estar relembrando o nome dos personagens que a gente tem falado durante essa semana. Um deles é Paulo, né? Que estava preso, estava lá numa prisão em casa. E mesmo ele preso, ele continuava falando de Jesus, continuava falando do amor de Jesus para as pessoas, né? E Paulo ele escreveu várias cartas, como a gente já tem conversado, e essa carta que ele escreveu foi para Filemon. Por que ele escreveu essa carta para Filemon? Porque Onésimo era escravo de Filemon, né? E naquela época, como vocês já viram, né, durante essa semana, naquela época, quando um escravo fugia, ele não voltava mais para casa, porque ele podia ser corrigido severamente, podiam bater nele, machucar ele, porque ele não podia. Ele tinha um dono e ele não podia fugir. Então, aí no caso, Onésimo conheceu Paulo na prisão e aceitou Jesus. E quando a gente aceita Jesus, a gente faz as coisas, o certo já é a gente fazer corretamente, mas depois que a gente conhece Jesus, principalmente, né? Aí Paulo conversou com Onésimo, eles ficaram muito amigos, e ele falou para ele que como ele tá com Jesus no seu coração, que ele deveria voltar para Filemon para que eles pudessem se perdoar, né? Que Filemon perdoasse ele, que eles voltassem a, a ser amigos, né? Na verdade, não amigos, mas que ele fosse um verdadeiro servo, né? Para Filemon, porque o que ele fez não foi correto. Então Paulo resolveu escrever uma carta, e naquela época não tinha um carteiro que entrega uma carta, né? Paulo pegou e pediu para ele, para o próprio Onésimo, entregar esta carta para Filemon, tá bom? E aí o que vocês acham que aconteceu? Será que Filemon perdoou Onésimo ou não? Eu creio que sim, né? Filemon também ele era um homem de Deus, amigo de Paulo, conhecedor da palavra e sabe que o melhor é perdoar. Então eu creio que sim, que Filemon perdoou Onésimo e ele se tornou um servo leal a Filemon, né? Não nada como servo, mas também assim se tornaram amigos, por os dois servirem ao mesmo Deus.
E vocês, quando acontece alguma situação com vocês, se o amigo pegar sua bola, como já foi conversado também nos devocionais, né? Se você tem um brinquedo e o seu irmãozinho quebra, vocês também perdoam o irmãozinho? A melhor coisa que a gente pode fazer é perdoar, né? Porque quando a gente não perdoa, a gente acaba ficando entristecido, a gente fica com um sentimento ruim no coração, né? Então, eu queria pedir para vocês, se vocês tiverem alguma situação, alguma coisa que aconteceu com um amiguinho, ou com um irmão, ou às vezes com o papai que a mamãe fala alguma coisa que vocês não gostam e vocês ficam com raiva, que vocês, assim, no momento que vocês estiverem orando, que vocês tiverem, assim, a sua particularidade, que você venha conversar com o Senhor e pedir para Ele, né, o perdão. Eu tenho certeza que vocês vão se sentir mais leves aí, vão ficar mais felizes, né? Porque vocês são crianças muito abençoadas, inteligentes e sabem que o melhor é fazer a vontade de Deus e aquilo que agrada a Ele, não é mesmo? E aí agora eu quero deixar aqui uma atividade que é bem simples para vocês fazerem aí com o papai e com a mamãe, né? Quando Onésimo fugiu da casa de Filemon, Filemon ficou muito triste, né, por ele ter fugido. Aí vocês podem estar fazendo aqui uma carinha ou uma pessoa com uma carinha triste, que foi quando Onésimo fugiu. E aqui do outro lado, ó, vocês fazem a carinha de contente, que foi quando Onésimo voltou, que Filemon ficou contente por ele ter voltado e ele já ter Jesus no coração, tá bom? Aí uma outra atividade bem legal também que vocês podem estar fazendo é massinha. Às vezes vocês podem não ter em casa e não tem como ficar saindo também, né? Por conta de tudo que está acontecendo. Mas aí você pode conversar com a mamãe para fazer uma massinha com trigo mesmo em casa. Na internet tem as receitas, vocês podem estar fazendo. Aí vocês podem estar fazendo o bonequinho de Filemon, pode estar fazendo Onésimo e até o de Paulo, que são os personagens principais dessa história de hoje, tá bom? Então é isso que a tia Cris queria conversar com vocês hoje. Eu mando um grande beijo para todo mundo. Tô com muita saudade de vocês, tá? E que logo logo a gente vai estar junto novamente aí, tá bom? Deus abençoe. A gente vai orar para encerrar. Pai querido, Pai amado, obrigada por este momento aqui na tua presença. Seja o Senhor assim abençoando a vida de cada criança, papai, tocando os seus corações, se tiverem alguma coisa assim que eles precisam perdoar, que seja o Senhor assim tocando em seus corações, fazendo com que eles se lembrem, trazendo à sua memória aquilo que precisa ser falado para o Senhor. Muito obrigada mais uma vez pelo teu amor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém.